Na primeira parte dessa apresentação, utilizamos o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, para ilustrar o processo evolutivo por que passa a humanidade e seus dilemas decorrentes do avanço tecnológico, notadamente a IA, que, como vimos, não é uma novidade. Como vimos, a ideia de inteligência artificial surge na década de 40 e o termo inteligência artificial surgiu na década de 50. Na segunda parte dessa apresentação, vamos falar mais explicitamente sobre a explosão da inteligência artificial na ótica das linhas espiritualistas, como a teosofia, a conscienciologia e o espiritismo. Terminamos a primeira parte dizendo que em O Livro dos Espíritos lemos que quando o descompasso entre a tecnologia e a moralidade se torna muito grande, a humanidade passa por crises de transição. Essas crises servem para mostrar que a tecnologia sem amor pode ser autodestrutiva. Interessante notar que, enquanto Allan Kardec foca na lei natural do progresso, Blavatsky alertava sobre o perigo do materialismo científico, sem o guia do ocultismo e espiritualidade. Já Valdo Vieira enfatizaria que a tecnologia é uma isca assistencial. Ela nos dá os meios para realizar a assistenciologia em larga escala. Para relacionarmos os dilemas da inteligência artificial com as questões de O Livro dos Espíritos e a evolução da consciência, precisamos olhar para a inteligência artificial não como uma máquina de pensar, mas como um amplificador da vontade humana. Trazendo isso para a lógica de Kardec, podemos analisar 3 pontos fundamentais onde a ética algorítmica e o progresso espiritual se encontram. Primeira questão está no Livro dos Espíritos, questão 843. Os Espíritos afirmam que o homem tem a liberdade de pensar e de agir. No entanto, os algoritmos da IA hoje são desenhados para prever nossos desejos e moldar nossas escolhas. O que compramos, em quem votamos, o que fazemos. Nós somos constantemente influenciados por esses algoritmos. E o dilema que se coloca é que se a inteligência artificial começa a decidir por nós, estamos atrofiando o nosso livre-arbítrio? Para Valdo Vieira, a autodesperticidade exige que a consciência esteja lúcida e no controle de suas decisões. Se nos deixarmos levar passivamente pelas sugestões de uma inteligência artificial, estamos retrocedendo à condição de autômatos, o que dificulta a evolução moral, que exige um esforço próprio de nossa vontade. A segunda questão é a lei de causa e efeitos. A tecnologia é neutra, mas o seu uso não é. Se uma inteligência artificial é treinada com dados que contêm preconceitos humanos, ela irá replicar e potencializar esses erros em uma escala global. Isso nos traz um ponto de reflexão, pois ilustra perfeitamente a solidariedade do mal ou no bem. Um erro moral cometido por um programador, mesmo que por omissão,
pode afetar milhões de pessoas. Nos traz também uma lição. A inteligência artificial nos obriga a entender a responsabilidade coletiva. Nunca foi tão evidente que o progresso moral individual, o caráter de quem cria a tecnologia, é vital para a sobrevivência do coletivo. O terceiro ponto é o binômio trabalho versus ócio criativo. Em resposta à questão 674 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que o trabalho é uma lei da natureza, pois obriga o homem a exercer a sua inteligência. Com a inteligência artificial assumindo o trabalho braçal e até intelectual, surge a pergunta: o que faremos com o nosso tempo? Kardec sugere que o objetivo final é a nossa desmaterialização moral. Se a inteligência artificial nos liberta da escravidão do pão, ela nos abre as portas para o trabalho assistencial, para o estudo da filosofia e para a prática da caridade pura. Mas temos aí um risco. Sem o avanço moral, o ser humano pode cair na melancolia ou no egoísmo profundo, usando a inteligência artificial apenas para satisfazer prazeres imediatos, o que Blavatsky chamaria de submissão à natureza inferior ou kama-manas. A inteligência artificial é, em última análise, um espelho. Se olharmos para ela e vimos caos, desinformação, controle, estamos apenas vendo o reflexo do nosso atual estágio moral. O salto da tecnologia possibilitando o avanço espiritual ocorrerá quando percebermos que a máquina pode processar informações, mas só a consciência ou o espírito pode gerar significado, ética e amor. A inteligência artificial pode ser o catalisador que nos força a admitir que somos mais do que matéria. Allan Kardec questionou diretamente os espíritos sobre os limites da investigação humana. A doutrina espírita estabelece que existe uma regulação espiritual sobre o que descobrimos, fundamentada na utilidade e na nossa maturidade moral. Na questão 17 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o homem pode conhecer todos os segredos da natureza. E a resposta é curta e direta. Deus permitiu que o homem conhecesse certas coisas, mas as outras ele as reservou para si. Os Espíritos explicam que o conhecimento não é dado de uma vez, porque a nossa inteligência ainda não consegue processar certas verdades sem se ofuscar. É como tentar explicar física quântica para uma criança. Não é a maldade esconder o conhecimento, é uma proteção pedagógica. A espiritualidade afirma que o acesso a grandes descobertas, como a inteligência artificial, a energia nuclear ou a manipulação genética, não acontece por acaso. Existe um papel ativo da espiritualidade em autorizar ou inspirar esses avanços. Um novo conhecimento só é liberado quando a humanidade atingiu um nível de inteligência
capaz de compreendê-lo e um nível de necessidade que o justifica. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é uma proibição divina, mas a nossa própria imperfeição. O orgulho e o egoísmo nos cegam para verdades espirituais óbvias. Deus não limita o avanço por autoritarismo, mas por lei de equilíbrio. Em A Gênese, Kardec explica que o progresso é uma força irresistível. No entanto, se o progresso intelectual ou a tecnologia avança rápido demais, sem o moral, Deus permite que a humanidade colha as consequências amargas de suas invenções, para que ela aprenda, pela dor, a necessidade da ética. As revelações sucessivas, assim como o Espiritismo veio na plenitude dos tempos, quando a ciência já podia dar suporte à razão, a tecnologia de ponta surge agora para nos testar. Muitos cientistas são espíritos missionários que reencarnam com a tarefa de trazer descobertas específicas. Se a humanidade demonstra que usará o conhecimento apenas para a destruição, esse conhecimento pode ser retardado ou descoberta, esquecida por um tempo. É a mão de Deus na ciência. Se aplicarmos o raciocínio de Valdo Vieira sobre a cosmoética a esse ponto da doutrina, teremos que o acesso à inteligência artificial não é apenas um feito de engenharia, mas uma outorga da evolução. Percebam que, em outras palavras, ele traz aquilo que foi trazido pelo livro dos Espíritos, pela Gênese, que é a mão de Deus sobre a descoberta, sobre o invento. Estamos sendo, assim, testados para ver se usaremos essa inteligência extra para acelerar a assistência, que é o bem, ou para ampliar a dominação, que é o mal. Isso na visão de Valdo Vieira, na visão da conscienciologia. Assim, se falharmos miseravelmente, a própria lei de causa e efeito agirá como o limitador natural, forçando-nos a retroceder ou recomeçar sob condições mais difíceis. Blavatsky fala de conhecimentos ocultos guardados pelos mestres, os Mahatmas, que só seriam revelados quando a humanidade perdesse seu caráter puramente egoísta. Fazer um paralelo entre esses mestres da sabedoria de Blavatsky e os espíritos superiores de Kardec, no que diz respeito a quem guarda as chaves do nosso progresso tecnológico. É mergulhar no que há de mais profundo sobre a diplomacia evolutiva da nossa humanidade. Tanto Blavatsky quanto em Kardec, a ideia central é que conhecimento não é algo que roubamos do universo, mas algo que nos é concedido por uma hierarquia de inteligências mais avançadas, conforme demonstramos capacidade de não nos destruirmos com ele. Em Blavatsky, os Mahatmas ou mestres
como Coate, Home e Moriá, são seres humanos que atingiram um estágio de evolução tal que se tornaram guardiões da doutrina secreta. E podemos aqui fazer um paralelo da doutrina espírita ao se referir do Espírito da Verdade, que, conforme visto na doutrina espírita, não se trata de uma única pessoa. Embora muitas pessoas com um olhar estereotipado coloquem como esse Espírito da Verdade sendo Jesus Cristo, o que é uma falácia aparente, pois em momento algum fala-se numa personalidade. Mas tudo leva a crer que seja um conjunto de espíritos muito evoluídos, trazendo à lume informações relevantes para o progresso da humanidade. Eles retêm conhecimentos científicos e espirituais milenares, liberando-os em doses homeopáticas para evitar que a humanidade, ainda movido pelo egoísmo, ou kama, ditado por Blavatsky, transforme sabedoria em armas. Para Kardec, os espíritos superiores, como o Espírito da Verdade, como já falamos aqui agora há pouco, coordenam o progresso da Terra. Eles inspiram inventores e cientistas. Percebam o paralelo entre Kardec e Blavatsky nesse ponto também. A doutrina espírita afirma que muitas descobertas são sopradas no ouvido dos homens de ciência, quando o planeta atinge a maturidade necessária para aquele salto. E para ambas as visões, a tecnologia que temos hoje com uma inteligência artificial não é fruto do acaso, mas um teste de responsabilidade. Blavatsky enfatiza que o conhecimento sem a fraternidade universal é perigoso. Se os mestres perceberem que uma tecnologia vai apenas servir para a opressão, eles podem influenciar para que o acesso a essa verdade seja retardado. É o filtro da fraternidade. Na questão 17 de O Livro dos Espíritos, fica claro que o que não é útil para o nosso adiantamento moral permanece sob um véu. É o filtro da utilidade. A inteligência artificial seria, portanto, uma ferramenta autorizada para nos forçar a desenvolver dilemas éticos que antes ignorávamos. Valdo Vieira, por seu turno, traz o conceito de evoluciólogos. Seriam essas consciências de altíssimo nível que planejam os proexes, programações existenciais coletivas. Eles decidem quando uma verpom, ou verdade relativa de ponta, deve ser lançada na sociedade. A inteligência artificial, nessa ótica, seria uma isca tecnológica para atrair a humanidade para a compreensão de que a consciência é informação e energia, aproximando a ciência da parapsicologia e da espiritualidade. Estamos vivendo um momento onde o véu está sendo levantado muito rápido. Se tanto os mestres quanto os espíritos superiores estão permitindo o acesso à inteligência artificial, isso pode significar duas coisas. Primeiro é a confiança. Eles acreditam que temos maturidade mínima para sobreviver a isso. E o segundo é a urgência. A humanidade precisa deste choque de realidade tecnológica
para despertar para a sua própria natureza espiritual antes que ocorra um colapso moral. E fazendo um paralelo com o filme, que falamos na primeira parte, seria a inteligência artificial um monólito invisível. Nós vimos, quando falamos na primeira parte, mais detalhadamente sobre o filme, que aparecem esses monólitos em alguns momentos e isso gera uma grande evolução da humanidade. E nesse paralelo, sendo a inteligência artificial esse monólito, agora invisível, enviado por essas inteligências para acelerar o nosso fim de ciclo, como sugerido em 2001, uma Odisseia no espaço, acreditando que a espiritualidade maior vela pelo destino de nosso planeta, acreditando que estamos vivendo o que Valdo Vieira chamava de cosmoética e como a transição planetária descrita por Kardec. Nesse particular, a internet e a inteligência artificial estão funcionando como um simulador de vida espiritual. Isso mesmo, um simulador de vida espiritual em massa. Elas estão quebrando gradualmente a privacidade. A privacidade ilusória da matéria que nós vivemos. Está sendo destruída, preparando para a consciência, para o estado que Valdo Vieira chama de estratefisicalidade. Como proposto por Valdo Vieira, onde o pensamento é a linguagem direta. E isso nós vemos também nos relatos espirituais, nas comunidades mais avançadas espiritualmente, onde toda a comunicação se dá pelo pensamento. E esse avanço tecnológico está quebrando com essa pseudo-privacidade. Pois hoje em dia tudo está aberto nas redes sociais. Estamos perdendo todos esses escudos que nós tínhamos a nos proteger contra a sociedade. O que poderá significar o fim do sigilo do pensamento. No mundo espiritual, e nas descrições de Valdo Vieira sobre o Dimené, ou dimensão energética, existe a transparência absoluta. O pensamento é visível como uma forma de pensamento ou um rastro energético. E não há como o espírito mais ser lobo em pele de cordeiro por muito tempo. As verdades sempre vêm à tona. Fazendo um paralelo digital em relação a essa transparência que existe no mundo espiritual, nós temos que a internet, especialmente as redes sociais e o rastreamento de dados, atua como um registro acástico tecnológico. Suas curtidas, buscas e comentários revelam quem você é na sombra, muito além da máscara social, o que você usa para um jantar de família, no trabalho, tudo vem à tona. Aliado a isso, dificilmente fazemos algo longe das câmeras. E em questão de segundos, essas imagens estão cruzando o planeta por meio da internet. A grande lição é que estamos sendo forçados a lidar com a inevitabilidade da nossa própria verdade. A rede expõe nossas contradições, nos forçando a buscar uma coerência que antes poderíamos fingir que não era necessária. Na vida física,
usamos o corpo, o status e o silêncio como escudos. No ambiente digital, por sua vez, embora exista o anonimato que muitos usam para o mal, há também uma exposição sem precedentes da psique coletiva. O grande espelho, que é a internet, expõe o que a humanidade tem de mais belo e mais vil. É o início da vida de vidro. Ao vermos nossos preconceitos e impulsos expostos e debatidos globalmente, estamos sendo treinados para o choque de realidade que ocorre no desencarne, onde a consciência se vê frente a frente com sua própria ficha evolutiva. O holocurrículo, como diria Valdo Vieira. Assim, a internet está nos preparando para esse momento. Bom, vamos encerrar aqui a segunda parte dessa apresentação. Em seguida, retornaremos falando um pouco mais sobre a influência da inteligência artificial sobre a humanidade e o pensamento espiritualista.